Essa semana que passou, os políticos da esquerda radical lançaram um manifesto por uma bancada da esquerda radical. E o que diz esse manifesto da bancada radical, né, da esquerda radical? Isso é importante. É tão importante, mas que infelizmente foi ignorado pela esquerda no geral, né, na grande esquerda, que é composta majoritariamente pela esquerda social liberal, que ignoraram simplesmente, né? Eles são dogmáticos, são, enfim, nada fora do governo, deixa na mão do cara que o cara resolve, e é isso aí, né? E o que diz esse manifesto da esquerda radical? Por que fez barulho em apenas alguns grupos? E vamos tentar entender o que se trata desse manifesto, né, que é extremamente importante, principalmente no âmbito da economia, né? São medidas econômicas para enfrentar o neoliberalismo e a desigualdade e a espoliação do país. Eu vou ler para vocês diretamente o que diz o manifesto, resumidamente, claro, para não ficar chato. E vou tentar não ir muito no pé da letra. O modelo econômico neoliberal no Brasil atingiu um nível de destruição social, ambiental e nacional que, para existir, dependerá cada vez mais de autoritarismo, repressão e violência social. Sem uma resposta imediata do povo trabalhador, abre espaço para o avanço e a consolidação da extrema-direita no poder, aliada ao imperialismo, alimentada pela desesperança produzida por décadas de precarização da vida. Esse manifesto tem 10 medidas econômicas contra o modelo neoliberal e a gestão política, materializada numa austeridade fiscal permanente, na submissão do Estado ao mercado financeiro e uma política monetária voltada ao rentismo, exclusivamente. Trata-se de um regime econômico que conduz à desindustrialização, ao empobrecimento planejado, isso é um projeto de empobrecer a população, e o aprofundamento de uma estrutura colonial de exploração. Aí a gente fala do desmonte do Estado brasileiro, né, pelo capital imperialista, para que o Brasil continue sendo subordinado na divisão internacional do trabalho, commodities baratas, fornecedor de recursos naturais, plataforma de valorização financeira para o capital internacional. A base interna desse arranjo é a aliança subordinada da burguesia com o capital imperialista. A direita, né, que não é mais direita, né, a extrema-direita, quer o poder para aprofundar ainda mais isso, né, e pôr autoritarismo nesse modelo, entregando completa a nossa soberania nacional a ponto de tornar o Brasil uma colônia do imperialismo estadunidense. De um lado, o agronegócio, né, especialmente o agronegócio e o setor mineral, que promove o aprofundamento subordinado do país da economia mundial. O lance é o saque permanente da natureza, devastação ambiental e da pilhagem dos recursos estratégicos nacionais. A expansão da fronteira agrícola e mineral não representa desenvolvimento, né? É um sistema político de despossessão social e territorial. Aí a gente tem a destruição da Amazônia, né? As queimas, né? O do Cerrado, destruição do Cerrado, do Pantanal, outros biomas, né? Destruição, agressão violenta aos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, florestas queimadas, rios contaminados, terras invadidas, tudo para ampliar a exportação de soja, carne, minério, commodities destinadas ao lucro de grandes corporações globais. E aí você tem o extrativismo mineral, devastação ambiental, etc, 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 que vão acumulando expoliação, né, retiram a nossa riqueza coletiva, destroem modos de vida histórico
e transfere os valores conglomerados privados nacionais e estrangeiros. Aí você tem a mineração predatória, né? A contaminação da água, precarização urbana, modelo extrativista de concentração de riqueza em poucas mãos e que produz uma pobreza, assim sendo, estrutural nos territórios explorados. Devastação ambiental, né? O avanço do agronegócio, da mineração, que expulsa populações do campo, amplia o trabalho precarizado nas periferias urbanas, destruição ambiental, desigualdade social, que anda de lado a lado. E tem o rentismo, né, que organiza a economia em torno da renda financeira e fictícia desvinculada da produção. O sistema bancário asfixia as famílias, deixando endividados permanentes, com taxas de juros explosivas, né, enquanto o próprio Estado utiliza a taxa Selic lá nas alturas, né, como mecanismo de transferência contínua de riqueza para os rentistas, ou seja, para a burguesia. E aí você tem os demais setores monopolistas da economia, né, saúde privada, aço, energia, alimentação, infraestrutura, tecnologia, né, projeto de subordinação avança diretamente sobre a classe trabalhadora, a precarização do trabalho, o desemprego, né, baixos salários, né, os salários congelados. A metade mais pobre da população brasileira fica com menos de 10% da renda nacional, enquanto os mais ricos concentram, acumulam, né, em riqueza em escala obscena, né, abissal. O Brasil, pessoal, segue sendo um dos países, entre os países mais desiguais do mundo, né, para o capital, cujo lucro não cessa de aumentar. Não estou falando só desse governo, estou falando de todos os governos, e foi progressivo isso, foi um projeto, né, é uma agenda, é como se fosse um deep state brasileiro. Por exemplo, nos 3 primeiros meses do ano, o lucro do Banco Itaú foi de 12 bilhões, para vocês terem uma ideia, e o JBS 19 bilhões. Pessoal, a lógica do teto de gastos, arcabouço fiscal, escassez de recurso público é planejado, é deliberadamente planejada. Saúde, educação, ciência, transporte, previdência, política social, tudo precarizado, né? Privatizações. Então, a austeridade não é uma necessidade técnica, é um projeto político de uma classe que não é nossa, certo? É uma política econômica feita para um país maior metade miserável. Então, não é compatível. Certo? Então é isso. Atinge tudo de forma ainda mais brutal, né, em consequência a esse modelo econômico, as mulheres, a população negra, os indígenas, LGBT. Né? O capitalismo ele utiliza das opressões raciais, patriarcais, sexuais como instrumentos de redução do valor da força de trabalho, da fragmentação da classe trabalhadora. Certo? Não há combate consequente à desigualdade sem enfrentar o capitalismo. Não há como, né, enfrentar o capitalismo, o racismo, o patriarcado, a destruição ambiental. Parece que tudo está interligado. Nesse cenário da terra arrasada é aí que a extrema-direita cresce, através de pânico moral. Ela se alimenta da frustração social produzida pelo neoliberalismo e vai lá e se apresenta como antissistema, enquanto na prática é perfeitamente útil ao sistema e atua ainda mais para aprofundar a submissão nacional, né? E aí gera devastação ambiental, gera a espoliação do povo, etc. Para derrotar o neofascismo, é necessário recolocar,
nascer uma nova esquerda, né, ofensiva política e social. Uma esquerda que faz isso, que é combativa, que não só concilia, certo? Que não é só tomar lá da cá. A luta contra a extrema-direita precisa ser articulada de um projeto de defesa de soberania, necessidade dos trabalhadores, de acordo de acordo com uma estratégia ecossocialista, antirracista, antiimperialista e anticapitalista. Então, nesse ano eleitoral, derrotar a extrema-direita exige enfrentá-la para além das urnas. É disputar a consciência, reconstruir organização popular, apresentar saída concreta para a crise, apontar os verdadeiros responsáveis pelo atraso, a burguesia brasileira, sempre associada ao imperialismo. Disputar a consciência popular, né, da vida cotidiana do povo, juros abusivos, preço dos alimentos e desemprego, destruição ambiental, jornadas exaustivas de trabalho, precarização, saques das riquezas nacionais, etc, etc. Então, esse manifesto, ele propõe uma inversão da lógica que organiza o Estado e a economia. As medidas não encerram tudo, não resolve tudo, né? Mas pretende abrir um novo horizonte estratégico de soberania popular, justiça social e reorganização da economia, principalmente a ecossocialista, certo? Então, o imperialismo pretende manter o país de joelho, apoiados pelos rentistas, mineral, latifundiário, da burguesia brasileira. Então, a resposta é organização, enfrentamento, mobilização popular, soberania, garantimento da soberania, direção política revolucionária. A luta para derrotar a extrema-direita passa pela defesa das liberdades democráticas, mas também enfrentamento da agenda econômica, que se alimenta dessa crise, né? Enfim, esse manifesto é mais um instrumento para armar essa luta. Divulga, compartilhe esse vídeo, tente politizar, tente trazer esse informe. A população precisa saber disso, a população precisa se informar sobre isso, certo? Então, o que é isso? Agora, resumindo mais ainda, revogar o novo teto de gastos. Quais são as exigências, né? Revogar o novo teto de gasto e instituir o regime de planejamento orçamentário por meta social, ambiental e da nossa soberania. Revogar a contra-reforma trabalhista e reorganizar direitos, jornada e renda. Revogar a contra-reforma da Previdência e reconstruir a proteção social. Acabar com a autonomia do Banco Central, combater o endividamento ilegítimo das famílias, reorganizar os juros, crédito, câmbio e capitais. Reduzir a carga tributária paga pelos mais pobres e taxar os mais ricos. Tributar a renda e riqueza dos mais ricos, certo? Reverter a desindustrialização e construir um sistema nacional verde e soberano de inovação. Reestatizar setor estratégico, garantir a soberania energética e criar, pessoal, a Terrabras. O povo deveria estar na rua manifestando, o povo deveria estar na rua contra a candidatura do Flávio Bolsonaro, pedindo a criação da Terrabras, assim como foi criado a Petrobras, né, para a gente garantir o não saqueamento das nossas riquezas, né, das nossas terras raras, garantir comida barata com reforma agrária. Eu estou vendo algumas pessoas da direita falando de reforma agrária, mas eu não estou vendo a esquerda, que virou totalmente direitosa e que está muito distante disso daí, né? Isso que é um absurdo. É isso que me desanima, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo, né? Substituir o Programa Nacional de Desestatização
e o processo de privatização dos estados e municípios por um governo de Programa Nacional de Reestatização, coordenado pelo governo federal. Rejeitar o acordo Mercosul-União Europeia e reconstruir a soberania comercial. Então divulguem, compartilhem esse vídeo ao máximo, se inscreva nesse canal, é muito importante sua inscrição. Quero saber sobre a sua opinião, comente aí embaixo o que você achou disso. Né? O que não falta é projeto, o que não falta é plano, planejamento. Passamos 30, 40 anos, entra PT, sai PT, entra Temer, entra governo de direita, entra governo, volta PT, e a gente continua, né, nesse sentido, né, não estou falando nas outras coisas, não estou ignorando os feitos dos governos, mas era para estar melhor, sinceramente, era para estar melhor. E os que lançaram esse projeto, né, esse manifesto da bancada da esquerda radical, e que bom que exista essa bancada da esquerda radical, a Sâmia Bonfim, o Glauber Braga, João de Manuel, Fábio Félix, Fernanda Melchiona, Renato Freitas e a Vivi Reis. E se você se considera de esquerda ou se entende de esquerda e não se identifica com esse projeto, esse manifesto, eu peço que você reconsidere o que é ser de esquerda, certo? E se você realmente é de esquerda, ou se não é somente um eleitoreiro, um cara que gosta de levantar bandeirinha, né, fazer festa, etc, etc. Né? Obrigado por assistir, tamo junto na luta, compartilhe o vídeo, deixa o like, engaje, valeu, falou.